Bom dia, irmãos. Vou começar a aula de hoje. E agora nós vamos dar uma sequência aí nesse mês de outubro. Nós sempre usamos esse mês aí para tratar mais a respeito do assunto da Reforma Protestante. E a gente vai fazer isso tanto na escola dominical como no culto à noite. Então os irmãos vão reparar que o tema da escola dominical vai ser a pregação noturna. Então hoje nós vamos falar sobre a sola escritura. O pastor vai pregar à noite sobre o sola escritura. E assim vão ser os 5 solas até final de outubro e início de novembro. Vamos começar então a aula de hoje. Eu pedi... Só que, como é que é? É aqui que apaga essa amarela, né? Deixa eu apagar aqui. Eu pedi para... Tá dando para enxergar a imagem? Mas, eu pedi para a inteligência artificial fazer uma imagem, né? Aí eu descrevi assim: faça uma imagem que represente o, entre aspas, sola escritura para os cristãos reformados do século XV, XVI e por aí vai. E aí ele fez algumas imagens, aí eu fui mudando, né, o comando até chegar nessa imagem daí. E o que representa para nós o sola escritura? A imagem fala por si só, né? Tem em cima tem as insígnias aí do sola escritura. E a imagem em si, o centro dela é o quê? A Bíblia, né? E é isso que é o sola escritura. Mas esse sola escritura é para quem? Será que é só para os reformados? Será que são apenas para os cristãos? Será que são para todo mundo que acredita em Jesus? Todo mundo que crê que Jesus viveu? O que de fato é o sola escritura e por que nós cremos nos 5 solas? E se a gente crê nos 5 solas, se a gente pudesse escolher um dos 5, se a gente tivesse que escolher um, vamos falar os 5 solas? Vamos ver se todo mundo sabe de qual. Sola escritura, vamos lá. Qual que é o outro? Sola o quê? Sola gratia, o que mais? Sola Cristo, sola fide, sola Deo glória, exato. Se você pudesse escolher um dos 5, qual que você escolheria? Só pode escolher um. A resposta é fácil. Qual que você escolheria? Não sabe? Hã? Sola Cristo. Tem certeza? Se você pudesse escolher só um, pastor reverendo Saulo, se pudesse escolher um, vamos lá, vamos apertar o pastor aqui. Se pudesse escolher um dos 5 solas, qual que você escolheria? Sola Cristo. Quem mais? Quem mais? Hã? Sola Cristo, sola gratia. Olha, foi interessante ter feito essa pergunta, porque eu pensei diferente. Eu escolheria o sola escritura, mas isso é apenas a didática, tá? Não é certo escolher um nem não, até porque nós temos os 5 solas. Mas é porque a gente vai entender na aula de hoje que tudo provém das Escrituras, né? O próprio Cristo, ele foi revelado nas Escrituras. Pois não. Ele se revelou antes das Escrituras como? Diversas... Certo. Isso, perfeito. E como que Deus, ele se comunica com o seu povo? Porque, a Helena levantou uma questão que as crianças estão estudando, né? Deus, ele já existia. E ele não precisava nem ter nos criado, certo? Cristo já existia antes da fundação do mundo, certo? A sua encarnação em forma corporal humana que veio em um determinado tempo. Mas ele já existia. Ele sempre existiu. A Trindade, ela sempre houve, certo? Mas como que Deus se comunica conosco, nós, pessoas, hoje? Com o que mais? Com o que mais? Com o que mais? O que mais? Perfeita. E como que a gente aprende a respeito dos meios de graça? Como fazer, o que fazer, com quem fazer e quem deve fazer? Como que a gente vai olhar para o mundo e contemplar a criação de Deus com os olhos de Deus, sem as escamas nos olhos? Então, essas provocações são... É só para a gente começar a pensar. Eu nem passei o primeiro slide ainda, eu espero que dê tempo. Isso. Perfeito.
Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar isso que o pastor Saulo falou. Se eu não trato a Bíblia como minha única regra de fé e prática, eu posso, por exemplo, participar de um sacramento de uma maneira que não condiz muito com a palavra de Deus, não posso? Eu posso, às vezes, ministrar um sacramento de uma forma muito aquém daquilo que Deus prescreveu, não posso? Eu posso, por exemplo, ter uma atitude dentro do meu lar, com meu cônjuge, com os meus filhos, que não reflete aquilo, não é aquilo que Deus requer de mim, não posso? Mas como que eu vou saber de fato a vontade de Deus, o que Deus requer de nós? Através das Escrituras. A Escritura, então, ela é o norte. Ela é aquilo que vai nos delimitar dentro de um determinado campo. Se você sai desse campo, você sai das Escrituras. Keila, você ia falar uma coisa? Pode falar. Isso. Ó, o que a Keila falou? Se eu tirar uma pétala da tulipa, a tulipa vai ficar o quê? Vai ficar meia boca, né? Não será uma tulipa. Será que a gente deve escolher os 5 solas? Perfeito. É isso mesmo. Exato. A escolha de um foi uma provocação. É para a gente pensar de que não dá para a gente escolher parte daquilo que Deus prescreveu e a gente tomar para si e deixar o resto, entendeu? Tudo está na Bíblia, mas a gente vive num momento que é diferente de outros momentos que houve na igreja. Por exemplo, teve uns momentos, principalmente Velho Testamentário, que Deus falava por meio de quem? Dos profetas, certo? Não tinha as Escrituras, não tinha esse resumo todo que a gente tem, não tem isso. Então, a revelação de Deus era por meio de quê? De pessoas, e essas pessoas se comunicavam ao povo de Deus, e isso depois passou a ser registrado, certo? Então, esse era um tempo. Mas nós não vivemos nesse tempo mais. Nós vivemos que o tempo que as Escrituras, elas já foram completas, certo? O João, ele coloca o que lá no final de Apocalipse? Qualquer um que acrescentar qualquer vírgula, qualquer ponto, qualquer palavra aqui, ele vai receber o que? Os flagelos de Deus. Certo? Então, o que a gente precisa? A primeira coisa, eu preciso saber o que Deus quer na minha vida a respeito de determinado campo da minha área, ou o meu comportamento relacionado a isso, a minha vida na igreja, a minha vida profissional. O que a gente deve fazer como cristão? De uma forma prática. 2 coisas que as crianças sempre falam. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Por que a gente faz essas 2 coisas? Se a gente lê a Bíblia, a gente está lendo as palavras do próprio Deus, certo? Registradas ali, certo? E quando a gente ora, depois que a gente lê a Bíblia, a gente fala o quê? Diretamente com Deus. Porque por meio de Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Então é isso, em todas as áreas do saber. Aí eu vou dar um exemplo. Isso, nós vamos falar isso. Isso. Então, por exemplo, é uma forma didática de apresentar. Se te falar assim, o que você crê hoje? Uma pessoa do mundo fala, o que? Você tem religião? Eu falo assim, tenho. Eu sou cristão. Sou um cristão reformado. Não, eu acredito nos 5 solas. Olha, se você fala que você acredita nos 5 solas, você sabe quando no colégio que a pessoa fala assim, você tem que ler Dom Casmurro. Aí você jogou no Google e falou síntese e resumo do livro. Você pegou só o resumo do livro e leu só aquilo. Você não leu o livro. Se você apresenta só os 5 solas, é só isso. Não estou desmerecendo os 5 solas. Mas nós vamos ver que os 5 solas ele foi uma estratégia da época para que nós acreditamos nesses 5 conceitos básicos. É isso. Mas aquilo é um resumo de tudo que está na palavra de Deus. Nós acreditamos o quê? De Gênesis a Apocalipse. É muito maior do que os 5 solas. Todo mundo entendeu? Para a gente não colocar os 5 solas de uma forma assim, eu sou 5 soliano. Eu acredito nos 5 solas assim. 5 solas para mim é tudo. A gente tem que ter muito cuidado nisso. Porque os 5 solas é só essa maneira didática de se tratar de todo o conteúdo que tem na Bíblia. Todo mundo entendeu? Então, se você pudesse escolher os 5 solas, você escolheria o quê? Você fala, olha, eu escolho a palavra de Deus como um todo. Porque nós cremos que de Gênesis a Apocalipse, aquilo é a palavra de Deus. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. É retórica, não respondam. Porque aí a gente vai começar a passar os slides. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Moisés estava lá em Gênesis? Não? Mas como que Moisés escreveu o Pentateuco se ele não estava em Gênesis?
Hã? Ele foi inspirado pelo Espírito. O que mais? Isso. Ele foi inspirado, óbvio, porque o que ele registrou é inerrável e infalível, certo? Mas ele também ele fazia o quê? Ele ouvia. Até o tempo de Moisés, o povo de Deus era muito pequeno, não era? Chegou Moisés foi o grande profeta. Moisés falou assim, bom, esse negócio agora vai expandir, a igreja agora vai crescer. Eu vou registrar tudo o que aconteceu até aqui. Lógico que foi Deus que fez com que ele fizesse isso. Eu vou registrar tudo o que aconteceu até aqui. E daqui para frente agora, outras pessoas também vão ser usadas. E aí a expansão da progressão do evangelho. Certo? Moisés, então, ele não estava lá em Gênesis, mas ele registrou Gênesis, certo? Como que nós cremos que Moisés registrou ipsis literis, a literalidade daquilo que aconteceu? Foi porque Moisés era erudito? Não. Foi porque Deus quis. Como que nós temos a palavra de Deus hoje completa em qualquer língua que você quiser? Fácil acesso. Por quê? Porque Deus quis. Que as pessoas às vezes perguntam, nossa, mas num tempo que não tinha papel, não tinha lápis, antes era no couro de carneiro, depois começou a ser nos papiros, e no início era de boca a boca. Quem te garante que nesse boca a boca que chegou até hoje está escrito, aquilo é de fato a palavra de Deus? Porque nós cremos que isso não dependeu dos homens. Nós cremos que isso é uma obra divina. Isso é a soberania de Deus em cima de todas as coisas. Beleza? Então vamos começar aqui. Pode falar. Sua pergunta foi ótima, porque a gente já vai começar a falar nisso. Ela foi fazer uma decoração ontem e tem várias missas. A missa mais cheia é aquela missa que era feita em latim. Por que os 5 solas é em latim? Olha a estratégia do povo. A gente tem que ser inteligente também, né? Buscar a sabedoria dos altos céus. Por que não é somente Cristo? Por que a gente não fala? Nós mesmos, do bom português aqui, a gente não fala em português. A gente fala em latim, não fala? Por que a gente fala em latim? Porque a resposta do povo de Deus naquela época foi na mesma linguagem que era praticada nas missas. A missa ela era só em latim, não era? Lá na Alemanha, a missa era só em latim. Os alemães falavam o quê? Alemão. Quem falava em latim? Muitos eram os monges, os estudiosos, ou aquelas pessoas muito eruditas, que são pouquíssimos que falam em latim. Alguém aqui fala latim? Se eu falar 5 frases por causa da Júlia, é muito. Se eu aqui der uma escola dominical em latim, alguém vai entender? Não, porque não é a nossa língua nativa. Então, a crítica deles, uma das muitas, era: como que nós vamos comunicar a palavra de Deus se a gente não fala na sua própria língua? Então o que eles fizeram? A nossa resposta vai ser também em latim. Porque a nossa resposta não é para o povo. Não é para o rebanho. A nossa resposta é para aqueles pastores que não estão pastoreando a igreja. Então a resposta também foi em latim. Beleza? Então, o nome é em latim. E o sola escritura era a base da reforma protestante. Por quê? Nós somos uma igreja presbiteriana, certo? Nós somos uma igreja de tradição. Nós somos uma igreja histórica. Se nós somos uma igreja de tradição e uma igreja histórica, então o que nos diferencia de uma igreja apostólica católica romana? Mas eles creem que a salvação é em Jesus Cristo. Eles creem que é Jesus Cristo. Exatamente. Os católicos, eu te falo como um ex-um. Os católicos creem piamente que a salvação é única e exclusivamente por meio de Jesus Cristo. Os santos, por exemplo, Maria também se encaixa nesse aspecto do Santíssimo. É uma forma de você se achegar, um espelho. É como se fosse um exemplo. Mas eles creem sim que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Mas o que nos diferencia deles? Porque a nossa tradição e a nossa história ela não tem o mesmo peso da Bíblia. Porque quem fala a respeito de tradição e de história? Nós, não é? Qual que é a história da sua família? A história da minha família é uma. Tem até um livro da minha família. Veio de não sei aonde, se relacionou com um escravo e saiu da capital e foi para o interior. Não sei o quê. Essa é a minha história. A história da minha família. Qual a história da sua família? A história da sua família tem o mesmo peso que a palavra de Deus? Não.
Então, a história e a tradição da igreja presbiteriana, ela tem o mesmo peso que a palavra de Deus? Não. Você já viu que se você for em igrejas presbiterianas, elas são muito parecidas, não são? Mas ainda assim tem umas que são bem diferentes das outras em alguns aspectos, não são? Por quê? Porque são coisas circunstanciais, secundárias. Não está no cerne, no bojo daquilo que é a palavra de Deus. Por isso que existem igrejas e igrejas. Tanto que quem começou e deu mais, não quem começou, mas que deu o estopim para a reforma protestante foram presbiterianos? Foram quem? Os luteranos. Nós cremos que eles são nossos irmãos em Cristo. Mesmo com as nossas divergências pontuais em respeito de doutrina. Mas a nossa base é a mesma. Então o que nos diferencia dos demais em respeito de tradição e de história? Que a tradição e a história, ela está em segundo plano. Tudo permeia a respeito da igreja, daquilo que é as Escrituras. E a tradição e a história, ela tem que conversar com o quê? Com as Escrituras, certo? Porque com o passar do tempo, aquilo que a gente vê de costume na nossa igreja, que não condiz com a palavra de Deus, a gente tem que o quê? Abandonar. E a gente vai ver isso hoje. Então, o autor diz assim, Deus, ele é capaz de se comunicar com os seres humanos através da linguagem humana. Então, Deus, ele se comunica conosco através do quê? Da fala, certo? Lá no Jardim do Éden, no virar do dia, o que acontecia? Deus, ele descia, e o que está escrito lá em Gênesis? Ele o quê? Ele andava com Adão e Eva, certo? Ele não é simplesmente assim, andar um do lado do outro, um olhando para o outro. Não, era relacional. Eles falavam, eu ouvia como vocês estão ouvindo a minha voz, de Deus. E ele falava exatamente aquilo que ele ouvia. Então a gente pode perguntar, mas se Deus comunica conosco através de palavras, como que a gente vai atravessar um abismo que há entre nós, pecadores, e a majestade de Deus, que é enorme? Como que a gente vai resolver esse problema? Porque a gente pode pensar assim, pô, mas Deus é tão grande, a gente vai limitar a Deus a palavras humanas? Nós vamos responder essa pergunta. Passei para mim. Eu acho que aqui não foi, não. Pode passar de novo. Então, a resposta basicamente é assim. Deus, ele se adapta para que o nosso coração possa entendê-lo. É uma adaptação. Obrigado. É uma adaptação. Deus, de fato, ele pode se comunicar de várias formas. E Deus, ele se comunica conosco de várias formas, certo? Você já deve, provavelmente, teve uma experiência que Deus se comunicou com você, mas não foi por palavras, certo? Deus te mostrou algo, um fato, um acontecimento, uma pessoa, certo? Uma aprovação, uma reprovação na sua vida, e que, de fato, aquilo foi a resposta que você precisava. Mas não foi algo verbal, certo? Porque Deus, a gente não ouve a voz de Deus de forma literal, fonética, nos nossos ouvidos. Como em algumas igrejas, falam que tem de algo especial em cima de algumas pessoas. Por que Deus não faz isso hoje? A resposta é simples. Porque Ele não precisa. Porque tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus está onde? Na sola Escritura. Mas a gente não deve deixar de orar. E qual que é a importância da oração naquilo? Porque é uma estrada. A Bíblia é a forma com que Deus fala conosco, certo? E a oração é a forma com que nós buscamos a Deus. E essa é a relação da palavra de Deus e da oração. Todo mundo entendeu? Então, Deus transpôs esse abismo que há entre a criação e a humanidade para alcançar o nosso nível de capacidade. Por isso que a igreja, nós como igreja, a igreja ela tem a sua validação na Escritura. E não é ao contrário. A Escritura era validada pela igreja. E é isso que acontece, a grande diferença abissal que há na Igreja Católica Apostólica Romana das demais. Porque aquilo que é papal, aquilo que os concílios escrevem, ele tem o mesmo peso da Bíblia. A tradição, ou aquilo que a gente chama de dogma. É o mesmo peso. E nós não cremos nisso. Só por causa deles. E se não fosse a reforma, talvez nem estaria estudando em português hoje em dia. Mas vamos
pensar aqui, por que a igreja ela não valida a Escritura, mas é a Escritura que valida a igreja? Porque a igreja é formada por quem? Homens, pessoas. E a gente não tem capacidade de validar nada. Nada. Tudo aquilo que a gente fala, ensina, que os pastores pregam, tudo é o quê? É da Bíblia. Não é da nossa cabeça. Por isso que a gente não consegue validar absolutamente nada. Mas, por exemplo, tem circunstâncias secundárias que a igreja ela pode se organizar, certo? Vou dar um exemplo. Na nossa igreja é comum a gente fazer a nossa Santa Ceia quantas vezes? Uma vez por mês. Você sabia que não era assim que acontecia na Reforma? Inclusive, Calvino, nas suas Institutas, ele faz um estímulo para que isso aconteça todo domingo. Só que aconteceu um período muito grande de guerras, principalmente na Europa. Aí sabe o que aconteceu? O homem ia para a guerra. E aí ele ficava meses fora da guerra. E aí imagina a esposa, os filhos lá participando da Santa Ceia. E aí o homem sozinho, sem uma parte da sua família. E aí o que eles fizeram? Ou se a gente fizer uma vez por mês, acho que dá tempo da gente organizar para que essas pessoas que às vezes estão no campo, estão numa guerra, estão numa viagem, para que elas voltem. Porque a Santa Ceia é importante que a gente faça todo mundo junto, não é? Não é o corpo de Cristo ali? Por isso. Então, o costume, veja, o costume fez com que uma vez por mês, 2 vezes por mês. Mas a Bíblia, ela não fala, vocês têm que praticar a Santa Ceia todo domingo. Está escrito isso na palavra de Deus? Não. Está escrito que toda vez que o quê? Que comerdes e beberdes, fazer isso em memória de mim. Certo? Você está vendo que isso é algo secundário? É uma questão de costume? Você pode ir numa igreja que faça isso todo domingo. Eu, particularmente, vou até confessar, eu gosto que seja todo domingo. Mas é errado fazer uma vez por mês? Não. Mas toda vez que a gente for fazer, tem que fazer com a importância que é dada. Está vendo que a gente pega as Escrituras, faça aquilo que Cristo quer, mas tem uns pormenores que é uma questão de tradição, de costume, de organização da igreja. Por exemplo, a nossa igreja a gente reúne o quê? 6 horas, certo? Mas todas as igrejas são 6 horas? Não. Tem igrejas, por exemplo, que elas se reúnem de manhã, passam a manhã inteira, escola dominical, culto, almoça, e eles vão para casa e é isso. É uma questão o quê? Secundária. Então vamos seguir. Antes da Reforma Protestante, havia uma coisa que era chamada os concílios. Mas pensa o seguinte, pensa todos os pastores, os líderes das igrejas, do planeta inteiro, indo para uma determinada cidade, numa determinada data, para discutir a respeito de doutrina. É um movimento assim gigantesco. Porque primeiro que para essa pessoa, imagine que eu estou em Istambul. Eu vou mandar uma carta para a pessoa que está lá na França. Eu falei assim, olha, você que está aí na França, daqui a 3 meses nós vamos ter uma reunião aqui. E vai ser a reunião da igreja, porque a igreja era uma só. Vai ser uma reunião da igreja, você tem que vir para cá. Então você imagina toda a logística que tem que arrumar, primeiro para a carta chegar, segundo para a pessoa vir para cá. Então era um negócio monstruoso. E aconteceu vários. Era a igreja reunida para se tratar a respeito de algumas coisas. Eu vou dar alguns exemplos. A pessoa do Espírito Santo, como pessoa mesmo da Trindade, ela não existe de forma conceitual desde a época dos apóstolos. Isso foi tratado nos concílios, de forma organizada. Sabe o credo apostólico? Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí vai Pai, Filho, Espírito Santo. Aquele credo também foi formulado o quê? Nessas reuniões. Vou ler algumas então. O credo de Nicéia em 325. Então, 325. Tinha carro? Não. Tinha pouquíssimo navio, embarcação. Era tudo a pé, cavalo, burro. Era nisso. O de Constantinopla, em 381, o de Calcedônia, em 451. Depois foi formulado o credo dos apóstolos, que é o que nós falamos até hoje. Esse credo dos apóstolos ele teve apenas alguns acréscimos, mas é a base até hoje. O credo de Nicéia, a definição de Calcedônia e o credo de Atanásio. Veja, isso são documentos formulados pela igreja para organizar a palavra de Deus. Não foi inventado nada novo, nem foi suprimido nada da Bíblia. Foi uma forma de organizar,
Tanto que é de organização que hoje as igrejas pentecostais creem, as igrejas reformadas creem, a Igreja Católica Apostólica Romana crê, porque isso é a base do cristianismo, tá bom? Só que com o passar do tempo, algumas igrejas acabaram modificando isso daí, ou então colocando outros documentos que eles julgam maiores do que esses. Esse é o caso, por exemplo, da Igreja Católica. Então, o que é importante para dizer nessa parte? Que os reformadores, lá em 1500 e pouco, eles não anularam isso, muito pelo contrário. Eles pegaram todos esses documentos da igreja e falaram, é isso aqui que a gente crê. Não é isso que está sendo praticado. O que foi que a gente estudou lá na época até do colégio, que levantou um motim no meio da igreja católica? As indulgências. Me dá um dinheirinho aí, que aí você vai comprar o seu lugarzinho no céu, certo? E aí isso começou a gerar uma revolta. E aí isso gerou outras. Porque você pode comprar um lugar no céu? Quem que pagou o alto preço? Está vendo que isso distorce da palavra de Deus? E isso distorce nos documentos históricos. Porque os documentos históricos também não falam que você compra um pedacinho de lugar no céu. Então, a igreja estava tomando um rumo que ela precisava se ajustar. E os reformadores, eles usaram, inclusive, esses documentos históricos. Então, as principais doutrinas, os 5 solas, que a gente já falou. Aí tem um livro, que eu até mandei no WhatsApp para os irmãos, 2 páginas do livro, que é o livro de Concórdia, ou a Fórmula de Concórdia. O que é o livro A Fórmula de Concórdia? Os luteranos, encabeçado por Lutero, fizeram um livro, como se fosse um manual, do que de fato eles creem. E isso foi muito forte na época. E eles creem nisso até hoje. Esse livro é o mesmo até hoje. E vocês devem, todo mundo acho que leu, né? Vocês viram lá que aquilo ali é o quê? É o sola escritura dos luteranos. Nós cremos o que está na Bíblia. Nós cremos na palavra de Deus. Isso é para os luteranos. Aí, só que eu mandei 2 páginas, né? Se você ler o livro todo, vai ter partes que a gente não vai concordar. Mais uma vez, secundárias. Não é a base do cristianismo. Secundárias. Por quê? Porque nós somos calvinistas, eles são luteranos, né? Nós temos uma doutrina diferente da deles. Assim como tem o livro de Concórdia para os luteranos, nós temos o Catecismo de Heidelberg, que a gente já leu aqui na igreja, a Confissão Belga, a Confissão de La Roche e a Segunda Confissão Helvética, que são o pensamento reformado ocidental. Tem muitas igrejas presbiterianas que elas leem todas essas confissões nos cultos, vai passando. Eu acho muito interessante, a gente tem o costume de fazer isso aqui. Por quê? Porque são perguntas e respostas didáticas a respeito da nossa doutrina cristã. E para nós, o que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem como símbolo de fé? 2 coisas, o catecismo maior e menor e a confissão de fé, certo? São as 2 coisas que a gente usa. Por que a gente usa o catecismo de Westminster e não usa o de Heidelberg, a confissão belga? Por quê? Na prática, de forma bem simples, é mais uma questão de escrita. É mais uma questão de esse está mais robusto, esse está mais simplificado, então esse mais robusto, acho que ele vai responder melhor e condiz melhor. Então é uma questão simples, mas nós cremos no catecismo de Heidelberg, na confissão belga, ela também faz parte do nosso pensamento reformado, tudo bem? Então, vou começar daqui, pedir para o diácono William abrir lá para mim. Esse texto está aí, não precisa abrir não. Eu vou ler, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Inclusive, as crianças estão decorando esse versículo aí. Todas têm que falar hoje lá na salinha. Mas o que é escritura? Quem escreveu Timóteo? Paulo, né? Paulo usa a palavra escritura. O que é escritura? Escritura tem um sentido de aqueles escritos de Deus. Aquilo que Deus escreveu. E a palavra inspirada. Você já viu algumas pessoas que, por um ato falho aí, ou uma falta de compreensão, falam assim, vamos orar. O reverendo Saulo, vamos supor que ele vai pregar hoje à noite. Eu falo assim, aí uma pessoa vai orar. Deus, inspire o reverendo Saulo,
para que ele fale da boca do Senhor. Essa não é uma maneira muito certa de dizer, porque inspiração para nós, quando você inspira é o quê? Você dilata o seu pulmão e o ar por pressão negativa entra dentro do seu pulmão, não é? Você não está chupando o ar, você só dilatou o seu pulmão. O ar ele entra o quê? Automaticamente, certo? O que é a inspiração divina? É aquele homem que automaticamente, por soberania de Deus, recebeu a palavra dele. Deu para entender? Então, recebeu dos altos céus de forma particular para ser depois passada para a igreja. Isso acontece hoje? O reverendo Saulo, por exemplo, vamos supor que ele vai pregar. Ele recebe uma palavra de Deus particular, nova, para ser passada exclusivamente para a nossa igreja? Não. Então, hoje, de forma didática, nós não falamos que as pregações, eu, por exemplo, não estou sendo inspirado por Deus para falar. Porque no cotidiano a gente fala, não, estou precisando de uma inspiração aqui para criar algo novo, né? Mas isso, de forma doutrinariamente teológica, não é a melhor forma de dizer. A gente fala o quê? Em vez de inspiração. Use, seja instrumento, né? Exato. Porque inspiração, de forma teológica, é uma pessoa que recebeu diretamente de Deus aquilo que é novo. E a gente sabe, mais uma vez, na palavra de Deus, que não há novidades mais. Tudo já está escrito. E está escrito que a única coisa que vai acontecer agora é o quê? A volta de Jesus Cristo. Que a gente anseia por ela. Então, aí Paulo usa essa palavra inspirada. Por quê? Porque ela é uma metáfora daquilo que é utilizado no Velho Testamento. Então, Paulo está falando que toda escritura inspirada por Deus é útil para blá, 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 blá. Por quê? Porque lá em Gênesis 2:7, lá em Jó 33:4, lá em Salmo 36, é utilizada essa palavra inspirada. Por quê? Porque foi um momento que as pessoas receberam essa palavra de Deus. Beleza? Então, a gente deve dar à Escritura a mesma importância e reverência que dá a Deus. Por quê? Porque se nós cremos que a Escritura é a palavra do próprio Deus, logo, a importância e a reverência que a gente dá a Deus, a gente deve dar às Escrituras. Beleza? Paulo, então, ele fez essa menção de inspiração, lançando mão do Velho Testamento. Mas ele também usa outra passagem que ele cita, a Escritura divinamente inspirada, ele usa essa passagem agora do Novo Testamento. E ele usa trechos de Mateus 10:10, Lucas 10:7, que vamos ler lá. Agora, Lídia, abre para mim, em 1 Timóteo 5:18. Que antes ele usou termos de inspiração do Velho Testamento. Mas será que essa palavra de Deus é só aquela que está no Velho Testamento? Aí agora ele vai lançar em outro texto as referências em relação ao Novo Testamento. Para a gente fechar, que é o quê? A Escritura é o Novo e o Velho Testamento. O Novo, ele é aquilo, o cumprimento do Velho. O Velho é a sombra que trouxe luz ao Novo. Então, leia para a gente, Lídia. Pois a Escritura declara, não não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo usa elementos, como já citei lá em Mateus e Lucas, as mesmas palavras, os mesmos elementos, e falando a respeito de Escritura, para que as pessoas saibam que, olha, você está vendo aquilo que você acabou de ler, que está lá no Evangelho? É exatamente isso que eu estou falando aqui. É a Escritura do Novo. A Escritura do Novo, a Escritura do Velho é a palavra de Deus. É Deus falando com o seu povo. Então, o apóstolo escreve também que homens falaram da parte de Deus. Está lá em 2 Pedro. Homens falaram da parte do próprio Deus. O argumento é que essas escrituras, elas não são meras interpretações, coisas da nossa cabeça. As pessoas falaram diretamente, a boca delas foi, Deus usa a boca delas para falar com o povo. Então não existe possibilidade de contaminação da Escritura por causa da falabilidade do homem. Um homem é uma pessoa que cai, que falha, que erra. E por que as Escrituras são perfeitas? Mais uma vez,
A soberania de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, os evangelhos sinóticos, eles falam que é a mesma história, não é? É a mesma história com 3 visões diferentes, certo? Cada um em uma parte olhando a mesma narrativa. Só que os 3 evangelhos sinóticos, cada um tem a sua linguagem, não tem? A sua forma de escrita. A soberania de Deus é isso. Ele não vai simplesmente fazer um robô. Escreve aí. Não. Ele vai usar da sua essência humana, daquilo do seu conhecimento, da sua forma, mas a soberania dele está guiando todas as coisas. E Pedro cita outros autores num papel passivo como recipientes da Escritura, é o que a gente falou a respeito da inspiração. Alguém tem uma pergunta até aí? Então vamos seguir. Vamos seguir porque hoje o negócio é grande. Eu acho que vai dar tempo. No entanto, a Bíblia hoje, se você tiver com um celular aí, ela tem qualquer idioma, não tem? Você abre aí qualquer um. Aí, às vezes, por exemplo, você está fazendo um estudo, você pega uma outra versão, que aí tem uma palavra diferente que você acha interessante. E aí fica a pergunta. Se a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus é majestoso, grandioso, e a gente está lendo a palavra de Deus, quem pode ler então essa palavra? É uma pessoa que tem que ter um certo grau de instrução? Ou a pessoa que tem que ter uma certa posição em determinada igreja? Ou uma pessoa que ela tem que ter uma história, um relacionamento com Deus para ela poder ler a palavra de Deus? Tem que ser homem? Tem que ser mulher? O que vocês acham? Quem pode ler a palavra de Deus? Vamos lembrar no Velho Testamento. Lá no templo. Como que era o templo? Quem lia a palavra de Deus lá no templo? Lá em Jerusalém? O sacerdote. Quem ouvia dentro do templo a palavra de Deus? Os homens. E as mulheres estavam onde? Hã? No pátio das mulheres. E os gentios estavam onde? Você viu que tinha uma separação? Mas quando Cristo veio, ele falou para que o homem sentasse perto dele, a mulher mais atrás, o gentio lá na porta. O que Cristo fez? Ele rasgou o véu, certo? O acesso às pessoas ao Pai é agora diretamente por quem? Por meio dele. Não existe mais o cordeiro que precisava o de um ano imolado. Não precisa mais toda aquela gordura sendo queimada, incenso. Não precisava mais nada disso. Porque Cristo já veio. Então, quem pode ler a palavra de Deus hoje? Precisa ser uma pessoa que tenha pós-doutorado? Não. Pode ser a pessoa mais simples de todas. Pode ser um analfabeto. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um tio que ele tem dislexia. Ele já até veio aqui. Só que dislexia há 60, 70 anos atrás, isso é preguiça sua, né? Você é malandro, você não quer estudar. Hoje em dia, uns anos, umas décadas atrás, que ele descobriu e falou assim, poxa, né? Mas então ele não consegue ler a palavra, ele não consegue ler a Bíblia. Ele não dá conta. Ele no princípio criou Deus. Acabou, ele não consegue mais. Mas se você perguntar para ele no versículo, ele sabe tudo de cor. Ele está na cabeça dele. Por quê? Porque foi gravado no coração dele, tá vendo? A gente não precisa, eu preciso ser um erudito para ler a palavra de Deus. Eu preciso conhecer tanto. Não. De fato, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe e mais a gente quer estudar mais. Mais a gente vê a grandiosidade de Deus em a nossa pequenez. Mas ela está aberta para todo mundo. É para os pequenininhos que estão decorando os versículos, é para os nenéns que já começam a aprender as palavras, é para os idosos, é para os adultos, ela é para todos. Como que era antes da reforma? Ela era feita em quê? Em latim. A pessoa ficava de costas. Por quê? Porque era algo, eles entendiam que era algo tão sacro, tão santo, que você não podia colocar na mão das pessoas. Mas pensa, se é algo tão santo a palavra de Deus, e nós queremos que de fato, a palavra de Deus é muito santa, você tem que dar para quem? Para aquele que está nas trevas, não é? Como é que você vai tirar ele da escuridão se você não der a luz para ele? Tem até isso que o pastor falou,
Vocês já devem ter visto umas igrejas, tem até, acho que a Independente do Brasil faz isso, e algumas igrejas na Europa. Vocês já viram que tem um... Eles chamam de altar, nós não chamamos de altar, né? Porque altar é um local de sacrifício. Mas tem a frente da igreja e o pastor ele não prega na frente da igreja. Na frente da igreja tem alguma cruz, alguma coisa que simboliza Cristo. E aí lá no alto, assim, do ladinho direito à esquerda, não sei qual é onde ele prega. Você já viu? Por que é aquilo? Porque eles tomaram um horror tão grande da pessoa em detrimento da escritura que eles falaram, não, nós vamos ficar aqui de lado, ninguém vai me ver. Lógico que dá para ver, mas assim, eu não sou o centro, mas a palavra de Deus está sendo pregada, ela é o centro, entendeu? É a forma didática que eles utilizaram. Olha, presta atenção na palavra de Deus. Não é na pessoa que está levantando ali a hoste, não é ela, entendeu? Então, a fé cristã não é uma fé esotérica, por exemplo, para aquelas pessoas que são iluminadas, muito estudiosas, que falam bem, ou que têm grandes cargos na igreja, ou que nasceu num lar cristão. Não tem nada disso. A Bíblia é para todos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vou pedir para o André estar com a Bíblia aí. Abre para a gente aí em 2 Pedro 1, 2 Pedro 1, 20 e 21. Esse é um texto interessante, porque ele vai falar a respeito de uma interpretação. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, toda profecia ela vem de Deus. E as profecias que acontecem hoje? As igrejas, elas vêm de quem? Do Deus da Bíblia não é. Porque o Deus da Bíblia fala que não vai ter nenhuma revelação nova, não. Inclusive, o que está por vir no futuro já está escrito na Bíblia. E aí fala que eles foram conduzidos, né? Eles são conduzidos por meio dessa profecia. E a palavra do original, do grego, a respeito de condução, é a mesma palavra que é utilizada em embarcações. Ou seja, o navio está ali e ele é conduzido por alguém. E esse alguém que está conduzindo é Deus. Então a ideia é que os homens falaram a respeito de Deus porque eles foram impelidos, ou seja, eles foram se deixados levar como pequenos barcos na grande maré, pelo próprio Espírito que registra aquilo que vem do próprio Deus. E isso é profecia. Salmo 19 é o que a gente acabou de ler. Esse salmo fala o anseio do fiel em ter a palavra de Deus, santa, na qual vem a nós. Então, se a gente crê que a Bíblia é verdadeira e coloca nela o coração, a gente só deve ouvir a respeito do quê? Da palavra de Deus. Então, qualquer pessoa que fale aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, nós não vamos reter aquilo que Paulo falou. Retém aquilo que é bom. Então, a gente deve confiar nos pregadores que destacam e pregam verdadeiramente a palavra de Deus. E é importante, tem dois lados nisso aqui. Primeiro é esse. É aquele pastor, aquele ministro que prega verdadeiramente a palavra de Deus. Ele é um instrumento de condução, de comunicação da palavra de Deus. Mas também tem um outro lado. Tem um lado daquela pessoa que ele tem a vida errada, ou ele está conduzindo mal a igreja, ou ele tomou uma atitude errada. Mas ainda assim, aquilo que ele falou, o que ele falou foi verdade. E Deus usa até essas pessoas. Porque Deus, ele usa tudo e a todos. Mesmo a pessoa, e isso é importante, quando a pessoa está pregando, não é ali, no caso, o reverendo Saulo, ou o reverendo Lucas, é aquele pastor ali, santo, homem de Deus, e aquele ali é inalcançável. Não, a gente não tem essa visão. Nós temos que eles são santos como nós somos santos, separados do povo de Deus. Mas ele ali, ele é um instrumento.
É bom a gente ter essa visão, porque em muitas igrejas há uma certa idolatria a respeito do pregador. E não estou falando de pregador, não. Às vezes a pessoa, por exemplo, eu que estou falando na escola dominical, uma pessoa que vai falar de noite, há uma idolatria daquela pessoa que tem um cargo, um presbítero, um diácono, é alguém que dá aula na sala, ou uma pessoa que toca. Não, o louvor daquela pessoa, você não tem ideia. Aquele ali é diferenciado, aquele ali é ungido do Senhor. Não, nós não cremos nisso, gente. Não cremos. Nós cremos com certeza que tem uma pessoa que toca melhor que a outra. É um tom, um timbre que eu acho bonito para determinada música, você pode até achar isso. Mas não acho que aquela pessoa ali ela vai ter um som especial e vai te conduzir melhor aos caminhos de Deus. Porque a gente não depende dessas pessoas. O acesso que a gente tem a Deus Pai é através do seu Filho Jesus Cristo. E aquele que impele o nosso coração é o Espírito Santo. Então, duas coisas que destacam a veracidade da palavra de Deus. Ela é inerrável e infalível. Você deve ter ouvido, né? Inerrância significa que ela é totalmente livre de contradições. Eu ia até buscar uma imagem, acabou que eu esqueci. Vocês já viram uma imagem que é um monte de raios, que ela faz ligações dos versículos do Velho com o Novo Testamento? De todas as menções? Já viram isso? É como se fosse um grande arco-íris. Eu devia ter buscado e colocado. São as relações, as menções que a Bíblia faz de si mesma. É impressionante. Um livro completo. Então ela não se contradiz. E a segunda característica é que ela é infalível. Significa que ela é incapaz de erros quando ela fala de assuntos de fé e prática. Pode falar, Ana. E por que ela tem membros diferentes em épocas totalmente diferentes? E por que pessoas completamente diferentes em épocas diferentes têm um em comum e todos se relacionam? Da mesma forma que aqui, tem pessoas completamente distintas umas das outras. Mas nós somos um em Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo e ele é o cabeça. Então a gente não deve estudar as Escrituras, como muitos fazem, como se fosse um livro de história. Olha, nós temos uma parte da Bíblia que nós somos de livros históricos, não é? Mas é história por história? É a mesma história que a gente estuda no colégio? Não. É livros que tratam da história, mas eles são inspirados. Porque eles vêm de Deus. A história, se você ler livros de história a respeito de um mesmo acontecimento, vai ter várias versões. E várias óticas. A de Deus só tem uma. Porque o Deus é um só. Pode falar. Por que Lucas foi ótimo para fazer Atos? Porque ele é um cara, assim, que foi usado por Deus. Mas Deus usou aquilo que ele é bom. Porque por ele ser médico na época, lógico que ele é uma pessoa estudada. E por você fazer um compilado de coisas, poxa, se ele fosse me usar, eu não ia dar conta. Mas você quer saber uma coisa que se eu fosse na época eu ia dar conta? Se eu fosse igual o Pedro e Paulo, eu ia dar conta certinho. Porque Paulo, quando foi pegar lá em Atenas, estava escrito lá, o Senhor desconhecido, não foi? Ele foi lá o quê? Meteu o pé na porta. Pedro, quando chegava assim, Pedro, Senhor, eu sou o primeiro. Não, pode mandar, ó, conta comigo. Mas na hora lá, vamos ver o que Pedro fez? Por quê? É igual um fogo, né? Aí, apagou rapidinho. João, igual a Helena falou, João era o quê? Amável. Sabe aquelas irmãs da igreja? Aqui, ó. Entendeu? Está vendo que é a característica da própria pessoa. Não tem jeito. A soberania de Deus não exclui isso da pessoa. Mas é interessante que Deus usa essas próprias características das pessoas para o progresso do seu evangelho. E é isso que é importante. Como que eu sou? Eu sou assim. Então, eu tenho essas fragilidades. Eu tenho que melhorar nisso. Primeiro, você tem que ter consciência. Segundo, o que eu sou? Eu tenho facilidade que eu posso usar para a obra de Deus. Ou eu posso usar naquilo. Por exemplo, ontem a gente teve o sábado legal aqui. Acho que todo mundo ficou assim, pô, rapaz, o Walker e a Raíssa tem uma energia que trem não acaba, não. Porque a característica deles. E eles estão usando aquilo para quê? Em prol do reino. Agora, você imagina uma pessoa que tem baixa energia, não consegue falar em público e colocar ela para dar uma aula na escola dominical. Ela não vai ser usada. A gente já teve essa aula de dons e talentos, que a gente já fez essa distinção aqui.
Isso é importante. Vamos correr que a gente está acabando aqui. Então, uma questão de lógica. Deus é sem erro. A Escritura é a palavra de Deus. Logicamente, a Escritura não tem erro, certo? Então, a Bíblia, ela é essencialmente um livro de quê? De salvação. Vamos lá. A Bíblia não é um livro histórico. Por exemplo, você vai pregar a palavra de Deus para uma pessoa que não conhece a Deus. Ela nunca ouviu a respeito da Bíblia. Você vai chegar para ela e pegar assim, olha, lá em 2 Reis, estava falando que o rei fulano de tal foi preso, levado em cativeiro na Babilônia. E aí eles ficaram lá por 400 anos. E lá na Babilônia eles fizeram isso, isso e isso. A Babilônia hoje fica na região do Irã, de não sei o que. Você vai falar isso para a pessoa? Não. É importante a gente estudar isso? É importante a gente estudar isso. Mas a Bíblia ela é essencialmente um livro de quê? Criação do homem à imagem de Deus, queda, resultado da sua desobediência. É que ele é o plano de salvação. Que no final é o resgate do homem, primeiro da sua culpa e da sua alienação, depois da escravidão, finalmente da mortalidade, sua progressiva experiência da liberdade dos filhos de Deus. É isso que a Bíblia traz. É salvação. É tirar o povo das trevas e trazer o povo para a luz. Por que a reforma foi importante? Porque aquele que está nas trevas, ele não tinha acesso à luz. E aquele que falava a respeito da luz, não falava na sua língua e falava de costas. Então a gente tem que pegar essa luz e colocar na mão daquele que está nas trevas e falar para ele. Então um dos textos mais bonitos, eu vou ler, que ainda tem um tempinho aí. Eu vou ler esse texto aqui, só para a gente entender agora. Se eu falar para você assim, Jeremias é o profeta o quê? Chorão, não é? Tá vendo que Deus usa um chorão também? Para falar? Para lamentar? Você não lamenta? Você lamenta, não lamenta? Você chora? Eu choro. Você chora quando você erra. Você chora quando o seu cônjuge erra. Você chora quando o seu filho está doente. Você já viu um pai ou uma mãe chorando? É quando o filho pequenininho está doente e está sem força a fazer nada. Você chora quando o doente seu morre, não chora? A gente chora. E Deus utilizou o quê? Um chorão para registrar os choros de uma forma soberana. Olha o que está escrito lá em Jeremias 2, de 9 a 19. Fala assim, ó. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até o que os vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vide. Mandai mensageiros a Quedar. Atende bem e vede se jamais sucedeu coisas semelhantes. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram os deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O que Jeremias está falando? Olha, vocês são povo de Deus. Olha os outros povos. Você está vendo aqueles outros povos? Eles não trocaram os deuses deles, não. Nos dias de hoje é como se a gente falasse assim, olha, você está vendo os budistas? Eles não abrem mão de Buda. Você está vendo os hinduístas? Eles têm como forte aquilo, os hindus. Mas vocês estão abrindo mão de Cristo. Os deuses deles, que não são deuses, estão firmes lá. Eles acreditando. E vocês, que são povo de Deus, que receberam a palavra de Deus, vocês estão abrindo mão. Entre outras palavras, vocês não aguentam esperar 40 dias e Moisés descer do monte, vocês estão derretendo seus braceletes e seus anéis e fazendo um bezerro de ouro. Quando eu contei essa história para as meninas lá em casa, aí tinham as imagens, né? Aí elas pensam, nossa, você deixar de adorar a Deus para um bezerro de ouro. Aí a Júlia pegou uma vaca que ela tem na cama dela assim, imagina, a gente ficar falando com isso daqui, nada a ver, né? É isso. O coração do homem fazendo seus falsos deuses. Mas a gente faz isso o tempo inteiro. Mas de forma capciosa. Então, o que Paulo... Vamos abrir lá em Efésios 4:11 para a gente terminar. Efésios 4:11 diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, presta atenção. Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Essa é a primeira parte. Olha a segunda parte. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual que é a diferença que você vê entre os dois? Um grupo é apóstolos e profetas. O outro grupo são pastores, missionários e evangelistas.
Qual que você acha que é a diferença desses dois grupos? Vamos ver se alguém acerta. Exato. É a antiga e a nova. O que é o velho? O que são os apóstolos? Os apóstolos são o quê? O fundamento da igreja, certo? Aqueles que andavam com Jesus e tiveram a missão de espalhar o evangelho. O que são os profetas? Aqueles que vieram antes ainda, que falaram toda a palavra de Deus. E o que nós somos aqui no Novo? Nós somos pastores, evangelistas, todos nós somos. Porque nós falamos aquilo que já foi profetizado. De forma didática, o que Paulo quer dizer aqui? Ele quer dizer que todos falam da palavra de Deus. Todos são instrumentos de Deus. Aqueles que foram no Velho e aqueles que são agora no Novo Testamento. Romanos 10, 17. Diz assim, ó. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Como eles vão crer se eles não ouvem a palavra? Então, o pregador, aquilo que a gente falou, ele é instrumento. E aí, mais uma vez, é claro que as características da pessoa, né, o temperamento da pessoa, às vezes até a fase que a vida da pessoa que ela está vivendo, ela não vai ser excluída daquele momento. Lógico que isso faz parte daquele momento. Mas aquele que fala verdadeiramente a palavra de Deus, ele é um instrumento. Essa é a importância que a gente tem que dar na hora da pregação. É a gente ter a plena compreensão de que aquele que está falando, ele fala da boca de Deus. Não algo novo, mas aquilo que já foi escrito. E aquilo que a gente precisa ouvir. Lutero falou uma coisa interessante. Lutero falou assim, os ouvidos são os únicos órgãos de um verdadeiro cristão. Por quê? Porque é pelo ouvir que o nosso coração de pedra dá lugar a um coração de carne. E aí, por fim, depois que teve os 5 solas e aquilo estava já consolidado, teve uma ala dos reformadores mais radicais, que eles falaram, olha, nós cremos aqui no sola escritura, somente a escritura. Mas nós cremos, por exemplo, nos concílios, que resumem de forma didática a palavra de Deus, não cremos? Todos nós aqui, membros da igreja, nós concordamos, aceitamos e cumprimos a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim? Tem que ser sim, né? Se não for sim... Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A palavra de Deus, o que ela fala quando você pecar contra um irmão? Lá em Mateus, você tem que fazer o quê? Você pedir perdão, procurar o irmão, certo? Se esse irmão ele não te ouvir, você tem que fazer o quê? Chamar as testemunhas e conversar de novo com esse irmão. Se esse irmão não ouvir de novo, o que você tem que fazer? O quê? Chama os presbíteros e apresenta ele para quê? Para a igreja, leva o caso para a igreja, certo? E aí a igreja tentou tratar o assunto, o irmão está irredutível. E ele não quer saber mais da igreja. O que a igreja vai fazer? A liderança. Ele vai ser colocado fora do aprisco. Por quê? Porque ele já escolheu não fazer parte mais da igreja. Certo? Isso está lá em Mateus. Só que isso está detalhado de forma minuciosa lá no Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana. Está vendo que tem uma base, mas tem aquilo que regulamenta? É como se a gente tivesse no Brasil. Tem a Constituição, não tem? Mas não tem uma lei complementar que vai detalhar a respeito daquilo? A lei complementar ela vai trazer algo novo? Não. Ela vai o quê? Esmiuçar aquilo que está na base, na Constituição. Entendeu? E aí, do sola escritura, eles falaram, não, agora nós somos nu da escritura. E o que é nu da escritura? É a escritura desacompanhada. Ela descartou a tradição, rejeitou os credos, confissões e as contribuições precedentes de qualquer outra área do saber. Ou seja, eles excluíram 3.500 anos de igreja, 4.500 anos de igreja, pode estar até mais assim. E falaram, não, nada disso, só a escritura.
E quando é só escritura, por exemplo, quando você fala assim, eu não vou obedecer como membro à Constituição da Igreja Presbiteriana. Então você não precisa estar aqui hoje, não. Se é só escritura e é você e a palavra de Deus, você não precisa estar aqui na igreja mais. Você pode ter a sua vida, você mesmo. Certo? Então, qual que foi o problema? Para eles não há autoridade exceto a Bíblia, e isso nós não cremos. A palavra de Deus é muito clara, que existe autoridade divina, mas nós também devemos respeitar e estamos subordinados à autoridade o quê? Humana. Tanto de forma mundana como de forma eclesiástica. Mas nós devemos respeitá-lo no limite do quê? Da palavra. E aí, qual foi o problema? Cada um passou a ser livre do jeito que quiser. Se para mim é só a escritura, eu vou pegar a minha escritura aqui, vou para minha casa, vou interpretá-la do jeito que eu quiser, vou fazer do jeito que eu quiser, vou cultuar a Deus do jeito que eu quiser, porque é só escritura. É só escritura. Mas a sua cabeça também é uma só. Né? E Deus usou milhares de anos para construir a sua igreja. Mais uma vez, com a sua soberania, mas também usando pessoas. Que Deus se relaciona com pessoas. Então, para eles não há autoridade exceto a Bíblia. Cada pessoa começou a viver livre. Último texto agora para a gente finalizar. Bom que as crianças não voltaram. Marcos 7:1. Olha, esse é um texto clássico para a gente fazer a diferenciação daquilo que é tradição e daquilo que é Bíblia, tá? Ora, reunindo-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, seitas judaicas, né? Vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos que estavam com Jesus comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição de quem? Dos anciãos. Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram então os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas não comem com as mãos por lavar? O que Jesus respondeu para eles? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que era um costume, uma tradição judaica? As pessoas viajavam quilômetros e quilômetros em terra batida. Então, quando você chegava na casa da pessoa, tinha um negócio lá para limpar o pé. Mas nas casas melhores, era uma bacia com uma água. Nas casas mais humildes, às vezes era um paninho velho só para você passar, para você entrar dentro da casa da pessoa. No sentido de, eu não vou trazer sujeira de fora para dentro. O que eles faziam também? Nós precisamos limpar as nossas mãos. Isso era desde o sumo sacerdote. Ele se limpava, não limpava? Para antes de fazer o sacrifício. De uma maneira simbólica, mas também científica, de vamos não limpar a nossa mão? Mas veja, o que é mais importante? É mais importante você limpar a sua mão antes de você fazer a sua refeição hoje? Ou você, de fato, sentar, fechar o seu olho e agradecer a Deus pelo aquele prato de comida? Esse é o peso que os escribas e os fariseus estavam colocando. Eles colocaram o lavar as mãos mais importante do que fazer uma oração e agradecer por aquele prato de comida. E Jesus, em outras palavras, ele praticamente fala, olha, dá vontade assim, de vomitar. Vocês são hipócritas. Seu coração de vocês está duro. Isso é o peso que a tradição é colocada acima da palavra. E é isso que foi feito também com a igreja durante um tempo. E esse foi o movimento da Reforma Protestante. Para aquilo que é tradição e aquilo que é bom, continue lavando a sua mão, limpe seus pés antes de entrar na sua casa. Mas, mais importante que isso, ore antes de você comer seu prato de comida. Porque quem te dá é Deus. E Deus também pode tirar. Nosso sustento vem dele. Todo mundo entendeu? O peso da tradição e o peso da escritura? Raiz? Perfeito. Perfeito. Por isso que hoje em dia é mais difícil. As crianças não estão ouvindo, não. Hein? Por isso que hoje em dia
é mais difícil a gente ter uma reforma muito grande, um movimento muito grande. Por quê? Porque já se passou mais de 4.000 anos desde a vinda de Moisés. 2.000 anos da vinda de Cristo. Mais de 500 anos da reforma. E hoje a comunicação, o acesso ao conhecimento já foi difundido. Antes que era algo concentrado na mão de poucas pessoas. Então hoje, não estou dizendo que não vai ter. Pode até ter, se Deus quiser. Mas é muito mais difícil que haja um movimento grande de reforma da igreja. Por quê? Porque eu falo uma coisa. A Helena está com a Bíblia na mão. Ela, na hora, ela vai fazer igual o Paulo. Analise aquilo que a pessoa está fazendo. Analise o que ela está falando. Você vai reter só o que é bom. Então, hoje é muito mais difícil isso acontecer. Por fim, a Bíblia é a palavra de Deus para o homem. Nós recebemos a palavra de Deus. E o que é o credo? O credo é a nossa resposta para Deus. É aquilo que nós entendemos da Bíblia e nós respondemos para Ele. Mais uma vez, de forma didática. Em último aspecto, devemos lembrar que Jesus Cristo crucificado é o centro da interpretação das Escrituras. Por isso que quando eu falei no início, aquela pessoa que acredita em Jesus, Jesus foi uma pessoa boa, acredita que ele veio. Ela não acredita na mesma Bíblia, porque você não. Ou então, ela, de fato, ela desconhece a Bíblia. Porque Jesus não é simplesmente uma pessoa que veio, uma pessoa boa, pessoa poderosa, pessoa humilde. Não, Jesus Cristo ele é o centro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Do início ao fim, é Jesus Cristo. Gênesis começa com a criação e o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por meio dele. E nele não há trevas alguma. Então, o Evangelho é o próprio Cristo. A boa nova é o Jesus Cristo. Crucificado por nossos pecados, para nos resgatar desse mundo mau e ressurreto ao terceiro dia por Deus Pai. O último versículo que eu vou ler, 1 Coríntios 3, né? 15, 3, 4. Diz assim a palavra de Deus. Antes de tudo vos entreguei como também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, mais importante do que um sola, 5 solas, mais importante do que o credo apostólico, do que os catecismos, do que as confissões, é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. E a Bíblia é essencialmente um livro de salvação, que traz luz em meio às trevas. Então, eu acho que isso é uma aula que ela deve nos incomodar a certo ponto para que a gente se debruce na palavra de Deus. Não tem como a gente ser um cristão. Você não precisa saber tudo. Ninguém sabe tudo. A gente, mesmo quando Cristo voltar, a gente vai continuar aprendendo. Mas não tem como a gente ser um cristão, viver uma vida com Cristo, sem ter a palavra de Deus diariamente lendo e aprendendo a respeito dela. Beleza? Pode falar assim. Sim, perfeito. E, em última instância, eles falam que Deus é amor, né? Mas Deus é amor, como é que você vai fazer? A máxima Deus é amor. Mas você exclui todas as outras coisas, né? Todos os atributos, todas as características de Deus. E a aula acabou, tá? Agora eu vou falar extra aula. Tem um conceito que quando eu estava lendo, tem um conceito assim básico, né, que a gente fala entre aqueles que são conservadores e aqueles que são liberais, né? E aqueles que criticam aqueles que são conservadores falam assim: você é conservador porque você é muito antiquado, né? Você é muito antigo, você não se renova. E o conservadorismo não é isso. O conservador é o quê? É como Paulo diz, a gente vai reter aquilo que é bom, e aquilo que é bom eu não abro mão. E aquilo que é ruim, eu vou buscar melhorar. E em contrapartida, o que o liberal fala? Não tem regra nenhuma. Seja o que você quiser. Seja livre. Por quê? Deus é amor. Mas não tem regra nenhuma. Deus é amor. Deus é perdão. Deus é tudo.
Mas a gente vê na Bíblia que Deus é muito mais amor, muito mais amor. Ele é tão amoroso que ele é justo, que ele é fiel e ele cumpre a sua palavra. Eu acho interessante essa questão de se tratar o que de fato é ser uma pessoa conservadora. Conservador, para mim, é aquela pessoa que retém aquilo que é bom. E a gente precisa ser conservador na palavra de Deus. Reter aquilo que é bom. Se atentar para qualquer pessoa, qualquer presbítero, qualquer diácono, qualquer pastor que esteja falando, deixa eu ver se essa pessoa está sendo fiel com a palavra de Deus mesmo. Isso é um papel de todo cristão. Amém? Então, está encerrado, porque já deu 10h30 já.